falar sobre o medo. O medo e 6 formas de superar esse medo. Existem formas de superar, de ressignificar, de dar um novo significado para algumas questões na nossa vida e que muitas vezes o medo está ali nos impedindo, nos bloqueando, nos paralisando. Mas em alguns momentos a gente consegue, depois que a gente consegue também ressignificar e dar um novo sentido para esse medo, a gente pode utilizá-lo como um impulso, como um veículo para realmente nos colocar para frente. Tá joia? Eu quero já abrir esse podcast de hoje, esse Pode Melhorar, gente, fazendo um lembrete. Bora compartilhar esse link. Bora compartilhar o link para que mais pessoas estejam ao vivo aqui com a gente. E se você estiver assistindo já a gravação, compartilhe o link também depois, que vai estar lá no YouTube, no canal do Circulando Play. E lembrem de se inscrever nos nossos canais, tá joia? A gente tem acompanhado bastante gente ao vivo e a gente não está vendo a mesma proporção lá do pessoal que está se inscrevendo no canal. Deixando joinha, curtindo, dando like e se inscrevendo nos nossos canais aí, Circulando Play e Patrícia Rezende, Rezende com S. E lá no meu Instagram, Patrícia Rezende _Fernandes. O Instagram da Circulando Play é Circulando Play também, tanto no YouTube quanto no Instagram aí. Tá joia? E hoje eu quero deixar 2 convites, então. O primeiro convite é que eu vou falar sobre o medo. E o medo é para vocês assistirem a playlist. Deixa eu pegar esse livro aqui, ó. Esse livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill é o autor do best-seller mundial, né? Pense e Enriqueça. Mais Esperto que o Diabo é um livro que ele fala sobre o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Mas ele trata exatamente do medo. Quem é esse diabo, né? Ó céus, né? É justamente o medo. Então aqui ele vai trabalhar a questão do medo e o oposto do medo, que eu não vou dar spoiler, vou falar com vocês hoje aqui. Mas por que eu estou fazendo um convite? Eu tenho uma playlist no meu canal do YouTube, um clube do livro desse livro aqui. Você vai aprender como ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades da sua vida. Tá joia? É um clube do livro. Eu conduzi, trouxe não só a leitura de várias partes desse livro, como também muitas consciências, tá joia? Insights para contribuir com a sua vida. Então tá lá no meu canal Patrícia Rezende, tem uma playlist lá com todos os encontros. Se eu não me engano, era para ser 6, deve ter 8 encontros lá gravados, tá joia? O segundo convite é, hoje à noite, hoje dia 8/7, é a vivência com base no livro, então, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já fiz um convite para vocês aqui, e no semana passada, dia 1º, foi remarcado para hoje. Então, ó, uma oportunidade super legal para mulheres, né, no caso aqui, mulheres, participarem da vivência hoje. Desperte a essência feminina que habita em você. Tá joia? Dentro do grupo de preparo às lobas. É o grupo terapêutico com base nesse livro, então, Mulheres que Correm com os Lobos. Tá joia? É uma oportunidade para resgatar o seu feminino, despertar a intuição, criatividade, aprender a se posicionar nas suas relações e na vida com mais coragem, com mais confiança. Essa vivência ela é gratuita às 19h30 hoje. É online, via Zoom, mas você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp. Ah, Paty, como que eu faço, então, para receber esse link? Envia para mim no meu direct, tá? Do Instagram, porque eu acredito que é a forma mais fácil de eu conseguir encaminhar esse link para vocês virem para o grupo do WhatsApp, tá joia? Envia para mim um direct, quero participar da vivência, que eu encaminho para vocês, mulheres aí, porque essa vivência é só para mulheres. Esses 2 convites que eu queria abrir hoje aqui. Sobre o medo, esse livro que tem tudo a ver, e o convite, então, para participarem da vivência com a gente hoje, tá joia? Então, vamos ao nosso tema de hoje, a origem do medo e 6 formas de superá-lo. Então, eu falo assim, afinal de contas, você tem medo de quê? Né? De quê? E você sabe exatamente qual é o medo que você sente? Qual é o medo? É o medo do abandono? É o medo de perder? É o medo de enfrentar?
É o medo de morrer, o medo da morte? Qual é o medo? E hoje eu vou falar para vocês que muitas vezes os medos que nós sentimos, como medo de ser rejeitado, medo do abandono, medo de dar errado, todos os outros medos decorrem desses 4 medos que eu falei para vocês hoje aqui, mas eu vou explicar. E assim, ó, quem tiver com um caderno, caneta, papel, caneta, puder anotar, que vai ser uma aula isso aqui sobre o medo. E, se não fosse o medo, o que você escolheria? Se não fosse o medo, o que você faria? Se não fosse essa esfera do medo, da dúvida, que nos paralisa, o que de verdade você escolheria? Tá joia? Então, será que você tem medo? Medos no seu relacionamento, medos no seu profissional, medo no seu negócio? Se você empreende, se você trabalha, quais são os medos que você tem? Então, a gente vai falar hoje aqui, antes, na verdade, de eu entrar com vocês nas 6 formas de superar o medo, eu vou trazer alguns fundamentos do medo, qual é o oposto do medo, o medo como um implante distrator, tipo, que negócio que é esse, né? Implante distrator. Aí sim nós vamos falar da origem, algumas curiosidades, os 4 medos da humanidade, e aí eu vou trazer 6 formas de superá-lo, tá joia? Então a gente começa com uma observação que é: será que o medo é real? Todo medo é real? Será mesmo que todo medo é real? E por que a gente sente o medo? Então, quais os fundamentos do medo? Alguns, temos vários fundamentos. Primeiro, o medo é uma sensação. É uma sensação que dispara um sinal de alerta, geralmente diante de uma ameaça física ou psicológica. Então, a gente começa a perceber sensações. Observem isso, o medo começa a dar disparo no coração, dá frio na barriga, mão gelada, paralisa, seja lá qual for a sensação, como um sinal de alerta. Depois começa uma reação química, que é uma resposta fisiológica mesmo, e começa a liberar adrenalina e cortisol por todo o nosso corpo. E, às vezes, é algum estímulo externo, muitas vezes por um estímulo externo, seja ele ou real, ou uma interpretação, ou imaginação, ou até mesmo uma crença. Podem ser positivos? Podem, em alguns casos, serem positivos, a partir do momento que a gente aprende a superar ou a lidar melhor com medo. Pode se transformar numa doença? Pode também se transformar numa doença. Tem algumas fobias que aí começa a comprometer relações sociais, causar realmente um sofrimento psicológico. Criam ilusões, gente. O medo é capaz de criar ilusões, de criar realidades que não existem. Então, a gente passa a ter medo daquilo que a gente nem está enxergando. A gente começa a criar situações que ainda nem existem. Outra coisa, nos faz sobreviver, ao invés de viver. Quando a gente está no medo, o medo ele faz sobreviver, como um zumbis, um morto-vivo, ao invés da gente realmente viver a nossa vida em plenitude, em abundância. A gente segue a boiada. Quem já ouviu aquela questão, vai seguindo a boiada no piloto automático. E vivemos alienados. O Napoleão Hill, ele fala aqui nesse livro, do Mais Esperto que o Diabo, que o medo ele faz com que a gente viva como uns alienados, sem o próprio autocontrole do que a gente pensa, do que a gente sente, das nossas emoções. E outro fundamento do medo, que o oposto do medo é a fé. Eu já falei isso aqui um dia, o oposto do medo é a fé. Enquanto o medo nos paralisa, é a fé que nos capacita. A fé nos faz nos tornarmos mais seguros, com um senso de propósito maior. Então, algumas situações na vida, todos já passamos por algumas situações na vida que vêm nos testar. Que nos coloca no limite da nossa saúde, seja na família, nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios. Algumas situações que nos fizeram nos sentir perdidos, descrentes de nós mesmos. Então, os caminhos sombrios, os vales, né? Nós já estivemos nesse caminho. A única coisa que pode nos salvar e oferecer esse consolo do qual nós precisamos, né? A mão que nos levanta do chão e nos colocar no caminho novamente, é a fé.
Então, o oposto do medo é a fé. Se você está com medo, sabe aquele ditado, vá com medo mesmo? Eu não falo mais isso, porque eu falo, se você está com medo, vá com fé. Vá com fé e amor. Porque se Deus é amor e é nele que depositamos a nossa fé, eu ouso te dizer, então, que se você está com medo, não é para ir com medo mesmo. É para você ir com fé e amor. E aí você deve estar se perguntando, mas onde que fica a coragem, né? Onde fica a coragem na hora de enfrentar esse medo? A coragem é a ação do coração. A coragem é que irá fazer você prosseguir, caminhando mesmo diante dos desconfortos que essa mudança, que aqueles seus passos de fé, né? Você precisa pôr o passo, pôr o pé. Coloca o pé que Deus coloca o chão. A gente tem a fé para colocar o pé. E aí o que vai fazer você prosseguir, continuar caminhando na ação do coração, porque se tem algo ardendo aí no seu coração, foi Deus quem colocou. E a coragem de agir seguindo o que está no seu coração. Então, o que mais é o medo? Pegaram aqui alguns fundamentos, eu estou indo rapidinho porque tem bastante conteúdo. E o oposto do medo é a fé e a coragem é essa ação do coração. E o que é o medo como um implante distrator, que causa alguns impedimentos? Porque ele é um implante. E por que ele impede? Primeiro, porque impede de mostrar a nossa verdadeira essência. Impede de fazermos verdadeiras escolhas. O medo impede de alcançarmos os nossos sonhos. Quantas vezes nós estamos avançando na direção das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos desejos, e algo te paralisa e você é puxado para trás. Isso faz com que você deixe de criar uma nova realidade para você, muito mais expansiva, mais alegre, impede a sua autoconfiança. O medo ele vai vir como um implante distrator, impedindo a sua autoconfiança, impedindo que você tenha essa fé, impedindo que você realize os seus sonhos e crie uma realidade diferente para você, como um implante que é colocado de fora para dentro. Distrator, porque ele está aí para te distrair das suas verdadeiras escolhas, dos seus sonhos, de quem é você, quem verdadeiramente é você. Então, é muito importante ficar observando isso. Caramba, estou me distraindo. Tudo que for te distrair, você colocou um propósito e você começa a se distrair, muitas vezes é o seu medo de assumir as consequências daquela escolha, as consequências daquele sonho. Tá joia? O medo. Tem sabotadores também, mas os sabotadores eu vou trazer num outro momento aqui para vocês. A gente vai falar sobre os sabotadores, a autossabotagem, tá joia? E aí as origens, né? Origem ou origens. Gente, o medo, ele veio como uma evolução da espécie, né? Então, às vezes, para a gente começar a desmistificar também esse negócio de medo. Evolução da espécie, ele veio marcando um comportamento, um mecanismo evolutivo de sobrevivência mesmo da espécie. Então, vem lá desde a época dos Homo sapiens, desde os tempos selvagens, nós aprendemos com medo, através mesmo aprendizados. Então, ó, origem, evolução da espécie, aprendizados, situações ou traumas vividos no passado e também até de vida intrauterina. Tá joia? Então, olha só. Vem de aprendizados simples, aprendizado desde quando a gente caiu de bicicleta, né? Se a gente for ficar com medo e não enfrentasse o medo, ninguém andaria mais de bicicleta. Mas situações e traumas vividos no passado, até transgeracionais, questões que as nossas gerações passadas, a nossa ancestralidade, até 7 gerações passadas, traumas vividos até 7 gerações para trás. A gente pode estar vivenciando no agora medos, fobias de questões que a gente carrega de antepassados, para vocês terem uma ideia. Tá? Ah, quer dizer que vai voltar a acontecer? Não, mas já está no gene, está no transgeracional. E vida intrauterina. Quais foram os estímulos que nós recebemos quando estávamos na barriga, no útero da nossa mãe? Tudo que a nossa mãe vivencia quando está grávida de nós é passado para nós através dessa vida, então, intrauterina.
Tá joia? E tem uma explicação neurocientífica de como que é o processo químico do medo, do cérebro com o corpo. Então, o medo ele se inicia numa região do cérebro chamada amígdala no cérebro, tá? Essa amígdala, ela vai ativar o hipotálamo, que manda um sinal para uma glândula. Aí eu não vou ficar dando o nome científico, mas é a glândula pituitária. Então, assim, todo esse processo que começa na amígdala, ativa o hipotálamo, é mandado lá para uma glândula adrenal. Adrenal, por isso que vem o nome adrenalina. Então, todo esse processo que se inicia lá na amígdala, que a gente chama de cérebro reptiliano, para vocês terem uma ideia, é que vai disparar adrenalina e cortisol por todo o corpo. O corpo começa num processo químico, adrenalina, cortisol. E aí o corpo vai se preparando para luta ou fuga. Por isso que vem lá da evolução da espécie, desde o Homo sapiens. Era essa a linguagem. Luta ou fuga, luta ou fuga. Vai lutar ou vai fugir? Mas aí vai começar, com esse adrenalina e cortisol no corpo, começa a desencadear reações em todo o nosso organismo. Então, tantas sensações físicas pelo corpo. Por isso que o medo nos traz sensações físicas. E por isso que também, gente, como é um processo químico, presta atenção nisso. Muitas vezes o corpo está viciado quimicamente nessas emoções que combinam adrenalina e cortisol. E baixo nível, se eu estou com alto nível de adrenalina e principalmente cortisol, vai baixar meus níveis de serotonina e endorfina e tudo mais que vai me trazer sensações de felicidade, de bem-estar, de harmonia. Então, muitas vezes, o corpo, juntamente com o cérebro, através dessa reação química, que é algo natural, neurocientífico, explica. Porém, quando você está muito tempo nessa esfera do medo, o seu corpo está viciado. É como uma droga mesmo. É um processo químico. Está viciado em quê? Em medo. Está viciado em quê? Em sofrimento. E você nem se dá conta disso. Então, quando a vida está mais tranquila, algo acontece. Você começa a achar estranho a tua vida estar numa paz. Sua vida está em harmonia. A sua vida está a mais alegre. Isso pode causar estranheza. Aí dá-se um jeito de arrumar um perrengue na vida, um medo, uma situação para te colocar de novo em sofrimento. Então, é muito importante saber disso, que muitas vezes nós estamos viciados em sofrimento, em medo, e a gente não se dá conta disso. Por isso é importante buscar ajuda. É muito importante buscar ajuda. Gostou desse conteúdo? Assista ao episódio completo clicando no link que está na descrição. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.